Oi, meu nome é Amanda Lobo e esse é meu plano de ação de História e eu vou falar sobre globalização. Bom, o que é a globalização? É o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países. O processo de globalização se constitui pelo modo como os mercados de diferentes países e regiões interagem entre si, aproximando mercadorias e pessoas. Como eu fiz aqui, eu quis mostrar, globalização, escrevi a palavra globalização, apontando várias flechas, e essas bolinhas aqui eu quis representar como se fossem países se aproximando para conversar sobre meio cultural, político, econômico, social e assim vai. Bom, existem vários tipos de globalização. Eu vou falar primeiro sobre a globalização econômica. É o surgimento dos blocos econômicos, que são países que se juntam para comentar relações comerciais, como, por exemplo, o Mercosul e a União Europeia, foi um resultado desse processo. Agora eu vou falar sobre a globalização cultural. A aproximação entre as diferentes nações do mundo também proporcionou a troca de costumes, culturas e tradições típicas. Por sua vez, passam pelo processo de aculturação, ou seja, quando vários elementos culturais são misturados, criando uma espécie de mutação das culturas. E por último, a globalização da informação. O desenvolvimento das tecnologias de informação, com destaque para o advento da internet, foi o principal responsável pelo surgimento do conceito desse tipo de globalização. Com as redes sociais online, como Twitter, Instagram, WhatsApp e Facebook, as pessoas que têm acesso à internet podem receber e enviar informações instantaneamente para todas as partes do mundo. Então, nós aqui do Brasil recebemos notícias do que está acontecendo no Japão e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tanto eles podem receber notícias do que está acontecendo aqui no nosso. Bom, agora eu vou falar alguns efeitos da globalização. O mundo globalizado é construído por um conjunto de redes, seja de informações, transportes e comércios. Todos esses aspectos passam a estar interligados, gerando uma maior interação espaço-temporal entre as nações. A expansão das empresas e criação das multinacionais é outro efeito significativo para o mundo contemporâneo a partir da globalização. Dessa forma, empresas presentes em determinado país passam a atuar em outras nações, gerando empregos e possibilidades de trocas entre as regiões. É preciso destacar o ponto negativo desse novo cenário. Em alguns casos, a presença de empresas globais em países subdesenvolvidos representa a exploração destes, seja de mão de obra agrária ou de matérias-primas locais. Então, se você tem uma empresa nos Estados Unidos e traz ela para o Brasil, você pode acabar prejudicando o nosso país, né? E isso é o ponto negativo da globalização. Você tá tão, louco pra trazer essa empresa pra cá, pra ter uma empresa mais globalizada, mais diversificada, mais... Uma multinacional, né? Multinacional não, uma multi-internacional, que isso acaba prejudicando o país que você vai colocando. Agora eu vou falar da onde surgiu a globalização, né? Ela teve início no século XV, que foi a era das grandes navegações, quando as potências europeias da época começaram a explorar os oceanos, descobrindo novas terras. No entanto, apenas com a Revolução Industrial, que foi no século XVIII, é que a globalização começa a desenvolver e ganhar corpo. Com os grandes avanços tecnológicos que o século XX trouxe, aliado ao sistema capitalista que se consolidou mundialmente com a queda da União Soviética, nasce uma grande necessidade de expandir o fluxo comercial entre as nações. As inovações nas áreas das telecomunicações e da informática, especialmente com a internet, que foi a quarta revolução industrial, foram determinantes para a construção de um mundo globalizado.
Bom, e esse foi a minha apresentação do plano de ação de história. Beijo, professor!